Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 5 do Acesso à Justiça, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 69. Aplica-se subsidiariamente às disposições deste capítulo procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil naquilo que não contraria os prazos previstos nesta lei. Artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas exclusivas do idoso. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade superior a 60 anos em qualquer instância. Parágrafo 1º. O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova da idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se a circunstância em local visível nos autos do processo. Parágrafo 2º. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge superstite, companheiro ou companheira com união estável com maior de 60 anos. Parágrafo 3º. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados Federal, em relação a serviços de assistência judiciária. Parágrafo 4º. Para o atendimento prioritário, será garantido ao idoso fácil acesso aos assentos e caixas identificados com destinação a idosos em local visível e cartéis legíveis. Parágrafo 5º. Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Capítulo 2 do Ministério Público, artigo 72, vetado. Artigo 73. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 74. Compete ao Ministério Público, inciso 1, instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Inciso 2. Promover e acompanhar ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco. Inciso 3. Atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme disposto no artigo 43 desta lei. Inciso 4. Promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas no artigo 43 dessa lei, quando necessário ou interesse público justificar. Inciso 5. Instaurar procedimento administrativo e para instruí-lo. A linha A. Expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar a condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. A linha B. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. A linha C. Requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Inciso 6.
instaurar sindicâncias e requisitar diligências investigatórias, instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso. Inciso 7. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Inciso 8. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Inciso 9. Requisitar a força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. Inciso 10. Referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nessa lei. Parágrafo 1º. A lei de estimação do Ministério Público para as ações cíveis prevista neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses segundo expuser a lei. Parágrafo 2º. As disposições constantes neste artigo não excluem outras, desde compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. Parágrafo 3º. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida essa lei, hipóteses em que terá vista dos autos, depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis. Artigo 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Artigo 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito e será declarada de ofício pelo juiz ou requerimento de qualquer interessado. Capítulo 3. Da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos. Artigo 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Artigo 79. Regem-se, pelas disposições desta lei, as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou oferecimento insatisfatório de: inciso 1. Acesso às ações de serviço de saúde. Inciso 2. Atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante. Inciso 3. Atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa. Inciso 4. Serviço de assistência social visando ao amparo do idoso. Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial os interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso, protegidos em lei. Artigo 80. As ações previstas nesse capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Artigo 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais disponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente. Inciso 1. O Ministério Público. Inciso 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 3. Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 4. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano
que incluam, entre os fins institucionais, a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de cuida dessa lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outra legitimada deverá assumir a titularidade ativa. Artigo 82. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Parágrafo único. Contratos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público que lesem o direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança. Artigo 83. Na ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz considerará a tutela específica da obrigação ou determinará as providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. Parágrafo 1º. Sendo relevantes o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder tutela liminarmente ou após justificativa prévia na forma do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 1º, ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando o prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado. Artigo 84. Os valores das multas previstas nesta lei reverterão ao Fundo Idoso, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento ao idoso. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público dos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. Artigo 85. O juiz poderá conferir a efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Artigo 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa das peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribui a ação ou omissão. Artigo 87. Decorridos 60 dias do trânsito julgado a sentença condenatória favorável ao idoso, sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes ou assumindo o polo ativo em caso de inércia deste órgão. Artigo 88. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.
Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra idoso ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para providências cabíveis. Artigo 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Artigo 92. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil ou de peças informativas, determinará seu arquivamento, fazendo fundamentadamente. Parágrafo 2º. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Parágrafo 3º. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados ou anexados às peças de informação. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para ajuizamento da ação.